Um assunto que virou uma grande moda de pensamento é o diagnóstico sobre transtornos mentais nas redes sociais. Segundo divulgou o próprio TikTok em outubro do ano passado, a hashtag Mental Health, saúde mental, tinha tido até então 45 bilhões de views, até outubro do ano passado. Vamos ver vídeos em que o assunto é esse e que foram postados aqui por brasileiros no TikTok. Muito engraçado essas meninas, né? Meninos não postam isso? Falando de problemas mentais. Quer dizer, problemas mentais, né? Aspas. Pois é, porque muitos desses comportamentos apontados aí são comportamentos adolescentes normais, né? Ficar Então, inseguro, por exemplo, em relação ao namorado, ciúme, né? ciúme. Não, muitas aspas. Mas eu acho que esse tema da saúde mental como modo de pensamento, as coisas socialmente falando, historicamente, são sempre complexas, né? É claro que há uma ampliação de ferramentas de diagnóstico. Por quê? Porque a pesquisa avança. É normal nesse sentido. Você tem uma maior rede de players no mercado da saúde, né? Ou seja, a saúde mental virou um mercado, né? E, é claro, você tem profissionais, mais profissionais formados. E à medida em que isso ganha o espaço de mídia, o próprio Frank Furedi, ele mostra a frequência, o aumento da frequência ao longo dos anos 90 até 2001, de expressões do mundo psicológico na mídia em geral, na educação. Você tem toda uma gama de elementos que fizeram, digamos, grosso modo, a saúde mental se transformar em alguma coisa que veio à tona no cotidiano das pessoas. Que as pessoas aprenderam a falar palavras relacionadas a ela. Palavras que elas usam para interpretar o que elas sentem, né? E aí, quando isso entra em redes sociais, como o TikTok, a tendência é que a escala assume um nível muito maior do que jornal impresso nos anos 90, né? E vai bater uma coisa como essa. As pessoas começam a usar aquilo o tempo inteiro, então aquilo que era anteriormente, a priori, um termo técnico, digamos assim, né? De quem é formado em psiquiatria, em psicologia, psicanálise, profissionais de saúde mental, aquele termo sofre uma inflação. E a gente viu a inflação aqui, É, né? porque em todos elas usam termos técnicos, borderline, transtornos de déficit de atenção, inclusive pela sigla. Então, tem uma inflação do termo. A pessoa começa a usar o termo de uma forma que vai bater aqui, e aí tem uma outra coisa, que é o seguinte: por que isso vai bater aqui? Porque isso começa a operar como um mecanismo de produção de identidade, né? O meu diagnóstico é a minha identidade, certo? E na medida que o meu diagnóstico é a minha identidade, eu sei quem eu sou. Agora, finalmente, eu sei o meu lugar no mundo,
certo? E o meu lugar é científico. Pondé, então isso não acontece só aqui. Tem esse estudo que foi publicado em fevereiro do ano passado pelo Canadian Journal of Psychiatry. Eles fizeram o seguinte, eles pegaram os 100 TikToks mais vistos sobre um problema específico, que é TDA, transtorno de déficit de atenção, que na escala aí dos assuntos mais procurados não é o primeiro. O primeiro é saúde mental propriamente dito, bem-estar mental, depois vem ansiedade, depois vem depressão. O transtorno de déficit de atenção é o 7º mais procurado. Eles pegaram 100 dos vídeos relacionados a transtornos de déficit de atenção postados por usuários. E aí, o que eles concluíram? Eles concluíram que mais da metade, 52%, eram enganosos. Ou seja, apontavam ou causas ou sintomas equivocados do transtorno e usavam, alguns deles usavam inclusive quiz para dizer se a pessoa era ou não era portadora do transtorno. Então, me parece que, vendo esses vídeos aqui, eu penso que esse índice, essa porcentagem de vídeos enganosos, 52%, deve ser, na verdade, muito mais alta, não é? Bom, porque se a amostragem apontou isso, é porque, na realidade, o que está do lado de fora da amostragem provavelmente é muito maior, né? Porque você está lidando com redes sociais, né? Que sempre tem vocação a milhão, né? Ou a bilhão, ou seja lá o que for. Então, assim, por que esse assunto é um assunto de moda de pensamento? Isso media a relação das pessoas com o trabalho, por exemplo. Isso media a relação das pessoas com a educação formal, institucional, né? E isso faz com que a discussão da saúde mental se transforme numa discussão cotidiana do ambiente de trabalho. Se antes o RH já tinha que ter psicóloga, ou muitos psicólogos que trabalham em RH, hoje esse assunto ele se transforma num assunto tão premente que a empresa pode ter problemas jurídicos. A relação com a escola formal, com a instituição, também pode se transformar num problema jurídico. O problema relacionado à saúde mental, eu quero dizer. No momento que saúde mental é uma das primeiras entradas para você querer entender os jovens ou as pessoas que trabalham, no momento que a saúde mental é a primeira entrada para as próprias pessoas pensarem em si mesmas, ou construir sua própria identidade, isso se transforma num risco muito grande. Porque a relação com o trabalho, cada vez mais, já que nós estamos numa batida de moda de saúde mental, na relação com o trabalho, cada vez mais o trabalho aparece como uma coisa que foi inventada só para fazer você sofrer. Isso e o Freixo também fala que isso acaba fazendo com que as pessoas esqueçam que o trabalho também é uma fonte de prazer. Então, aí que está. Quer dizer, a ideia de que a gente tem que viver com o suor do rosto, que não é simpático ou não é legal, isso esconde o fato de que o trabalho, hoje em dia, é um dos maiores espaços de realização pessoal. Escolher a saúde mental como uma das primeiras entradas para pensar a relação das pessoas com o trabalho você danifica a capacidade da pessoa trabalhar. Tudo é problema de diversidade, tudo é misoginia, tudo é preconceito, entende? E aí a gente fica, no caso da relação com o trabalho ou com a família, as pessoas ficam meio sem saída, né? Porque se eu vou para o trabalho e adoeço, eu vou fazer o quê? Se eu precisar trabalhar.